RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta sexta-feira, véspera final de semana e rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio amanhã, no dia do seu aniversário, enfrentando o Paraná. Mas o foco do Grêmio é o jogo na terça-feira pela Libertadores da América. O Internacional defendendo a liderança na segunda-feira contra a Chapecoense lá em Chapecó. O Inter que pode não ter um de seus principais jogadores. Rodrigo Dourado está aí, que é ameaçado de participar desse jogo. Última vez que o Odair não teve o Dourado, acabou escalando aí uma equipe meio que se complicou, né? Bom, mas para tratarmos desses e outros assuntos comigo, grande Darcy Filho. Boa noite, Cadu. Felipe Duarte. Cadu, certo. Fábio Berti, Juventude, ó, mais uma derrota aí, cada vez mais em zona de rebaixamento, hein? Por isso que tu abandonasse Caxias, né? Já era. E JB, João Batista Filho, que a partir de hoje, vocês vão ver além daqui do nosso Dois Toques, ele passa a ser o nosso editor de esporte. Então vocês vão ver ele em muitos programas aí, que vai ser o responsável exatamente pelo nosso conteúdo de esporte, pela nossa programação esportiva. Então, agora efetivado, bem-vindo, né? Tu já participava do Dois Toques, agora efetivado como editor de esporte. Eu tava naquele período de testes, né, que os jogadores fazem e tal. Não sou tão marrento quanto o Ibrahimovic, o Zelov, que o Zelov teve um Milan, queria ele, disse, não, período de teste eu não participei. Participei, graças a Deus foi aprovado, já tá com contrato assinado, exame médico, aquela coisa toda, né? Passou pela comissão técnica, né, Fábio? Agora mas como aluno do Fábio lá, né, no IPA, não podia deixar de passar. Né? Tem pedigree. Tem pedigree. Mas fez injeção para fazer isso? Sem problema. Agora vamos cobrar bastante dele, né? Agora vai ser bastante cobrado. Vamos nessa. Vamos lá. Bom, você nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do estado, mas vamos pelas nossas plataformas digitais para o mundo. Todas ao vivo, né? Nosso Twitter, hashtag RDC Dois Toques, o nosso site www.rdctv.com.br, o nosso YouTube e também o Facebook, RDC TV Digital, que aí você manda inclusive a sua mensagem e ela fica passando no rodapé do seu televisor. É importante que você também mande a cidade que você está enviando a sua mensagem. Bom, no Facebook é importante que você compartilhe com seus amigos aí, para que mais pessoas, afinal de contas estamos aí há pouco mais de 2 meses no ar, né? Para que as pessoas que ainda não conhecem comecem a conhecer a nossa emissora, uma TV e uma emissora focada exatamente no nosso estado, com programação local. Então, faça isso, vá compartilhando aí para que mais acompanhe o nosso Dois Toques e toda a programação da nossa RDC TV. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é nossa área, Masal 60 anos, nossa força é tradição e Nacional Gás, energia indispensável. O Grêmio joga amanhã, dia de aniversário, acho que é jogo jogado esse contra o Darcy. Embora o mês de setembro não é muito bom para o Grêmio, né? Olhando a história, assim, o mês de setembro, boa noite aos nossos telespectadores, não é muito legal. Eu até não, vejo, né, porque reúne muito pé frio por metro quadrado, entendeste? Então, e aí o Grêmio patina, o Grêmio tem dificuldade, tem sim, senhor. Mas esse jogo contra o Paraná, e por favor, né? Por favor, se não ganhar do Paraná, está na hora de largar. Mas eu queria enviar um abraço fraterno a alguém que ajudou a construir o futebol no Rio Grande do Sul e até inovou. Um cidadão chamado Zeno Escobar Barbosa. Ele foi árbitro de futebol foi contemporâneo de Ayrton Bernardoni. Isso, mas foi muito melhor do que o Bernardoni. Porque o Zeno, por exemplo... Se o Bernardoni estiver nos assistindo, vai... O Bernardoni, tu não é de nada. Mas não em velocidade. Ele vai invadir o estúdio. Ele só não tinha velocidade, o Bernardoni, que para fugir de torcedor, de jogador como o Bernardoni fugia, sebo na canela. Como diria o Bernardoni, eu vou encher tuas bolas depois, viu, Bernardoni? É o seguinte, o Zeno Escobar Barbosa, ele inovou na seguinte situação. Ele foi um árbitro de futebol
que ele era sócio do Grêmio, votava nas eleições do Grêmio e apitava todos os jogos. E não tinha nenhum problema. Era um cara respeitadíssimo. Então, quando eu ouço e vejo alguns pronunciamentos, eu me preocupo com aquilo que se diz, se os caras realmente conhecem a história das pessoas. Esse é um camarada com uma história muito bonita. Pode procurar para todo mundo aí para saber. O Zeno deve estar fazendo uns 75, 80 anos, eu acho. Bernardoni está com 84 anos. Dá para acreditar nisso? 84 anos. O Rock é gato. O Rock Galas... Agora eu fiquei curioso, por que o setembro ele é ruim pro Grêmio? Se é o mês do aniversário o Rock Galas também fez aniversário ontem ou antes de ontem, foi outro árbitro de futebol. Não, é porque no mês de setembro, ultimamente, o Grêmio não tem ido bem. Não tem ido bem. Simples. Bem simplesinho. Tu vai te lembrar que naquele ano que o Grêmio estava 11 pontos à frente do campeonato, ele começou a perder no... 2009. Começou a perder Você está colocando em xeque aí a passagem do 2008. Grêmio, a próxima 2008 Celso Rotti, né? A próxima fase da Libertadores? Não, eu acredito que o Grêmio passa. O Grêmio tem mais times. O Grêmio é muito mais organizado, tem mais time, aliás, tem mais condição. Na teoria do Darcy, o Grêmio passa porque o jogo da volta é dia 2 de outubro. Boa. O Tucumã tá jogando agora. É verdade. Não, mas eu estou dizendo... Virou o mês, passou o mês. Mas eu estou dizendo o seguinte, isto é a história, é só tu olhar na história, lá tu vai ver. O ano passado foi assim também. Faz uma pesquisa aí do ano passado. Vai ver como é que foi o Grêmio em setembro. Não foi fácil. É lesão, é falta, não obtém bons resultados. Ele se salvou com o Renato naquele ano que o Renato veio, já chegando no fim de setembro. Mas já no fim de setembro, já saindo do mês de setembro. O Tucumã, que é o adversário do Grêmio na Libertadores, está jogando agora pelo Campeonato Argentino. A partida estava começando, estava 0-0, obviamente, né? 0-0 contra o Tigre. E está preservando alguns jogadores, entre eles o Mercier, que é o... Bom volante. A contratação do Tucumã para a Libertadores, né? Um jogador que foi campeão da Libertadores em 2014, se não me engano, com o São Lourenço. E o outro jogador que também foi contratado para essa meio de temporada é o Mauro Matos, centroavante. Estava naquele São Lourenço também, é reserva do time, mas nesse jogo de agora contra o Tigre, no Campeonato Argentino, estava em campo. Tá, o Mauro Matos deve estar com... Se o Bernardoni está com 84, ele está com os 82. 36 a 37 anos. Algo assim. Tá 0-0 ainda o jogo. 6 minutos. 6 minutos, começando. Bom, mas sobre essa questão do Grêmio, eu penso o seguinte, o jogo de amanhã, até a previsão não é de ter casa cheia, 15, 16 mil torcedores, por óbvio, não teremos casa cheia, mas vai servir para o Renato saber se ele coloca o Jean-Pierre, se ele não coloca o Jean-Pierre, se ele dá uma chance para o menino, se o Tony Anderson pode ser o falso 9, o centroavante que ele quer. Eu acho que o Renato vai fazer isso. Eu tô até tentando checar. Tu acha que quem não aqui... sabe é o Renato ou somos nós? Não, peraí, mas faz diferença. Até uma semana atrás, ele nem sabia se ele podia colocar o Jean-Pierre. No Grenal, o Jean-Pierre botou uma dúvida nele. Se ele comprova contra o Paraná, pode ganhar o jogo, pode ganhar a chance de jogar na terça. Se ele afunda contra o Paraná, o Renato possivelmente vai olhar. Se ele levou o Jean-Pierre é porque ele sabia que podia usar. Mas será que ele não vai fazer o contrário? Quem jogar amanhã não joga contra o Tucumã? Ele já deve ter o time na cabeça, eu acho que treinou. Isso é o mais lógico. E aí amanhã é o jogo, por exemplo, do Cícero, que não deve jogar contra o Tucumã. Qual é o problema do André pro jogo de O amanhã? Cícero não joga? O André é lesão. O André tem panturrilha 3 semanas. Ah, tá. Só que ele não vai botar ele com uma perna só? Não dá ideia. Eu não duvido. Aqui, Eu não duvido, sinceramente. essas questões do Grêmio... Porque o que ele vai botar o Cícero de centroavante, ele não vai adiantar de novo o Luan, que foi o que deu certo, a exceção do ano passado, claro que... Era outro time. Era outro time, tu tinha lateral, tu tinha um lateral direito, tu tinha o Ramiro jogando no lugar onde ele de fato rende. Não, mas o Ramiro joga no mesmo lugar, o problema é o Léo Moura que aperta ele. Ele não aperta, ele deixa ele em sinuca de bico, Darcy. Sim, mas ele não vai, não fica. Sim, mas o problema se eu fosse organizar o time do Grêmio, tivesse que fazer uma alteração, e não precisa fazer, eu tirava o Léo Moura. Vocês não sabem o prazer que é ter uma figura como essa. Com Só porque ele experiência, tá colaborando com a Tatese. com experiência, com uma trajetória fantástica, mas com essa perspicácia. Eu fico aqui defendendo esse negócio feito um louco e eles Fábio, não me dão ouvidos, Darcy. Fábio, não.
Eu concordo contigo, e eu também já faz um tempo que eu digo isso. O Léo Moura, olha, se vocês prestem atenção no time do Grêmio, o time do Grêmio tem 200 anos em 3 ou 4 jogadores. Envelheceu muito. Léo Moura. Envelheceu muito. Jeromel, Maicon, tem mais um aí. Tem mais um aí que está com 30 e poucos, quase 40. O Douglas. Quer dizer, Mas o Douglas não é titular. Não, mas é alternativa. É alternativa de jogo. Não, Cícero. O Cortez parece novo, mas tem 30. Mas eu peguei mais de 30, todos com mais de 30. Vai a 180 anos. Um time não pode ter isso. É um time que tu tem que preparar. E aí pode pagar essa conta, pode sofrer o pênalti na hora de decidir. Depende também da questão física. O Zé Roberto, com 30 anos, era mais bem preparado do que eu. Mas exceção. Era um. Eu tô te dando aqui meio time. Não, tem caras que com 25 já dobraram o cabo da Boa Esperança. O Michael que está de aniversário hoje, fazendo 33 anos, o capitão do Grêmio. 33 ou 34? 33. O amigo do Dourado. Não provoca, a gente falou tanto nisso aqui, ele está provocando. Não, eles se dão bem mesmo. Mais ou A menos. bancada grisalha, ou a pretensa grisalha, tem essa coisa da... Claro. Michael é de 14 de setembro de 85. Então, 33. 18. Mas eu concordo Não, com o Felipe. também, Eu acho que no dia da entrevista coletiva dele, alguém falou, ou ele falou que tinha 34. Por isso que eu falei. Ah, sim, claro. Acho que foi ele mesmo. Acho que foi ele mesmo que falou Já que tinha estava 34. pensando mais velho. Foi ele mesmo. Não, Ele completou 34 agora. Tem 34 anos. Está completando 34. Mas isso aí foi por uma situação, pela circunstância, tu acha, Daci? O Grêmio não projetou isso aí, não fez esse planejamento em relação aos jogadores de um time que envelheceu? Mas o Grêmio é muito planejado para essas coisas. Veja como é que surgiu o Arthur. O planejamento que teve para o Arthur surgir. Ele ia ser mandado embora para o Ceará, iam trazer o Mustos, e aí sobrou para ele, caiu no colo dele. Isso é planejamento, rapaz. Tu não acha que isso não é planejamento? Claro. Planejamento. Assim como o Jailson, né? O Jailson, quando virou titular, surgiu um negócio de ocasião e mandaram o cara embora. Não fizeram um esforcinho para manter o cara. Isso é planejamento. Não, eu acho que não. Eu acho que se o cara quer ir embora, tem que ir embora mesmo. Mas tu não pode dizer que não. Eu preparei o Arthur. Não preparou o Arthur. O Arthur caiu no colo. Soube tirar proveito, muito legal. Fez tudo. Que nem a história de... Não, o Barcelona veio aqui e levou... Não, já estava acertado que ia levar antes. Parem com essa bobagem. Tudo definido que ia levar antes. Já estava tudo combinado. Que ia levar lembra bem, Darcy, porque o Renato teve até uma certa resistência para colocar o Arthur titular. Claro. Ele dizia, não, o Arthur não aguenta 90 minutos, o Arthur é camisa 10, não é volante. Aí as atuações do Arthur sempre alto nível foram convencendo. Hoje o Renato disse, não, eu preparei. Ele disse agora no domingo, eu preparei o Arthur. Ele fazendo a comparação com outro jogador. Ele dizia, não, porque o Arthur, por exemplo, que ia muito na frente... O Arthur surgiu lá com o Filipão, né? Mas é como o Filipão também pode dizer que ele lançou o Wallace. Ele atirou o Wallace numa fogueira, que foi o Grenal. O Wallace foi convocado para a seleção de base e quando voltou virou titular, virou reserva do Araújo. Ali o Fábio Koff chamou ele e disse assim, olha, lá na base tem um cara que tu vai botar para jogar. É por isso que eu digo que dirigente tem um certo momento que ele tem que mandar no treinador. Entendeu? Há formas de tu fazer o treinador escalar o time que tu quer. O Fernando Carvalho era muito craque nisso aqui. A história dele com o Abel era fantástica. Eles saíam para jantar, para conversar, um churrasco e tal. Aí ele dizia assim, ele dava sugestão para o Abel. Ele dizia assim, Abel, tu te lembra que tu me falou? Vou usar um exemplo qualquer. Tu lembra que tu me falou no Perdigão, que o Perdigão era um baita jogador? Tu tá certo. E eu tô plenamente de acordo. Eu acho que tu vai botar ele a jogar mais cedo do que tu imaginava. Dizia pro Abel. Já os dois meio na água, entendeu? Aí o Abel ia para casa, voltava no dia seguinte, pá, condicionando. Mas o Abel era o técnico que aceitava esse tipo de sugestão. Tem técnico que não aceita. Isso não faz com o Muricy. O próprio Fernando Carvalho não faz, mas o próprio Fernando Carvalho chegou no Joel Santana certa vez, e Joel, meu amigo, e botou um bilhetinho aqui assim, ó. Curiosamente, o time todo entrou em campo. O Cláudio Duarte contou nos bastidores, em off, acho que ele chegou a contar no ar depois, que certa vez um presidente no Inter, ele treinando o Inter nas muitas passagens dele, e o presidente chamou e disse, eu quero esse time escalado. E aí o Claudião
perspicaz, pegou um papel, uma caneta e disse, então coloca no papel, assina embaixo e põe a data. Porque se perder na coletiva de imprensa, eu vou Ele vai mostrar o papel e dizer que o time era do presidente. Aí, pô, daí tu quer me arrebentar. Não, quem quer me arrebentar é tu. Vai jogar o meu time. Se perder, eu levo a O Mário Sérgio fez isso, né? Mário Sérgio Pontes de Paiva, em 2009, quando treinou o Internacional. Ele teve uma passagem assim, com o capitão, naquela ocasião, e ele viu que ele tinha colocado o time no treinamento e algumas lideranças não tinham gostado tanto. Ele chamou o zagueiro para conversar e disse: quem tu acha que eu tenho que botar em campo? E virou a prancheta para ele e deu aquelas canetas. Mas o dirigente... E aí ele ficou embretado e pegou e colocou... Mas o dirigente sabe o perfil de técnico que possa fazer isso ou não possa fazer. Claro. Tanto é verdade que o Fernando Carvalho até ficou meio de ponta com o Muricy, porque ele não aceitava esse tipo de intromissão. E até nem voltou nunca depois com o Fernando Carvalho. Voltou numa outra situação. Uma história com o Tele. O Tele chegou e ia botar um ponta direita uma vez para jogar. Tinha jogado um Grenal, aquele que teve um Grenal aí, que foi antes daquele que o Jurandir marcou o Falcão. Antes daquele ali. Aí o Grêmio, o Nelson Almeida, queria que ele escalasse o Jurandir. E o Tele, o Francisco. O Francisco era um outro ponteiro que tinha do interior, ponta, e ele botou a escalação. Aí o Nelson Almeida chegou e falou: olha, Tele, tem que botar o Jurandir para jogar. De jeito nenhum, agora vai jogar o Francisco de qualquer jeito. Jogou o Francisco, os 90, não mudou. Então é a forma de tu chegar e falar. E o Tele não gostava muito de botar ponta, né? Não é. Um quadro imortalizado pelo Jô Soares. Bota a ponta, Tele. Mas é que os dois eram, o Jurandir também. O Renato é um técnico que tem esse perfil. O Renato até passa isso, inclusive, nas suas próprias coletivas, que para ele não existe os homens do futebol, nem vice, nem diretor. Ele se refere direto ao presidente, né? Não, eu falei com o presidente. Eu nunca escutei nem assisti o Renato chegar assim, não, conversei com o futebol, porque o técnico sempre fala isso, quando chega na comissão técnica. Outro dia ele disse assim, eu mandei o presidente fazer a palestra antes do jogo lá. Sem problema. A capacidade dele até, inclusive, na coletiva do Grenal. Eu não sei. Mas perguntem ao presidente. Pergunta, como dizer, jogou no colo do presidente. O presidente também não entrou nessa. Não entrou na dividida. E ontem o Gustavo Schmidt esteve aqui e ele foi categórico e disse, olha, ele nos deixou mal. Ele nos deixou mal. Quem disse? Gustavo Schmidt. Mas o Gustavo Schmidt deixa mal o Grêmio politicamente toda hora. O que está dando coletinha do treinador? Um treinador que faz 20 anos que o Grêmio não ganhava nada. O Gustavo Schmidt vem dar uma corneta no treinador. Peraí, Darcy, mas o Renato R acerta como todo mundo na vida. Sim, mas ele tirou da fila, não é por isso que ele tem salvo-conduto para fazer o que ele quiser. No Grêmio ele tem que ter salvo-conduto por muitos anos. O Renato no Grêmio, eu acho que o Renato no Grêmio nunca vai ser culpado de nada. Vai ser o vice, vai ser o presidente, vão ser os jogadores. O que é mais o que é mais do que justo, porque normalmente trocam o treinador, muda um jogador e a cartolagem permanece a mesma e os problemas continuam. Mas são esses os indicadores de que um ciclo está chegando ao fim. Sem dúvida nenhuma. Mesmo que vitoriosíssimo, fantástico. Isso é outra está chegando ao fim. As entrevistas perdendo do Renato, ou ganhando. As entrevistas, sem dúvida. Não, e o substituto já existe. O Roger está voltando? Não, o substituto é esse menino que está na base. Esse que está no é o que o Grêmio está preparando. Thiago? O Grêmio está preparando isso aí. O presidente disse outro dia. O Thiago foi aquele que foi auxiliar do Falcão e depois deu uma bola nas costas do Falcão lá no esporte. Não, depende se tu vê como é que é a bola nas costas. Ele foi com o Falcão levou, veio, terminou, mandaram o Falcão embora. Ele perguntou se podia continuar ou não. O que falou? Não, pode continuar. Se tem personalidade, diz, olha, tu não fica e pronto, vai embora comigo. Ele vinha embora. Mas não, Falcão ficou naquela. E aí é muito mais. É que nem o presidente do Grêmio no domingo aí. Não, porque com jogador eu não me meto, eu não falo. Como, velho? Dá os nomes. Tu foi pra bronca, dá os nomes dos caras. Como o Renato, dá os nomes dos caras da imprensa. Não fica te escondendo atrás dessas coisas. Tu tem que pegar e dizer, rapaz. Mas por isso que o Gustavo disse que o Renato deixou a direção numa situação. Não, mas a direção do Grêmio permite tudo. Sabe o que deixa mal o Grêmio? É ter um departamento médico, fisiologia, físico, que a cada 2 dias tem um jogador lesionado. Os jogadores do Grêmio de direito vão ter que ir pro SAMU. Que não pode estar certo. Eu tenho até uma notícia importante, eu vou dar a fonte, porque não me pediu segredo, é o empresário do Jael, o Hamilton Bernard, que é o mesmo empresário do Pedro Rocha, inclusive o Jael veio Não é o Gauchinho?
Não, do Não, Jael. eu sei que os empresários todos do Grêmio fossem o Gauchinho. Não. O Gauchinho é do Renato e do Thiago. O do Thiago, que é o técnico da base do Grêmio, esqueci o sobrenome dele. Então o Gauchinho vai continuar, Thiago, então. não é Nunes, é o do do Atlético. Thiago Nunes é do Atlético. Esse aqui Gomes. Thiago Gomes. O empresário é o mesmo do Renato. Mas eu quero chegar no Jael. Eles têm a esperança de que em 2 semanas o Jael vai estar pronto. E o que me passou o empresário do jogador é que a artroscopia, que antes tinha uma previsão de 35 dias, pode ser reduzida. Eu já vi o Guinha Azul fazer isso, voltar em 15 dias. Ele vai voltar um pouquinho mais, de hoje mais 15 dias. Ou seja, para a partida de volta contra o Atlético Tucumã, o Jael tem tudo para estar em campo aqui na Arena e reforçar o time do Renato, ser o centroavante do Renato, porque o André até lá não vai estar pronto. O Maicon tinha tudo no jogo anterior, jogou 25 minutos e teve que sair do jogo. Não adianta curar os caras pela metade, achar que vai resolver o problema, porque futebol é outra coisa. Você tem que recuperar os jogadores plenamente. O Renato foi o cara que ajudou um pouquinho, agora o Luan, porque ninguém falou mais também. O Luan jogou o Grenal com lesão. Jogou lesionado, foi pro sacrifício. Mas o Maicon não disse agora que jogador sem tomar injeção não tem condições, que ele já tomou, 30 e tantas injeções? Mas eu estou te dizendo, só que isso tem que saber quando acontece. Senão você critica um atleta como está criticando o Luan, que, não morro de amores por ele, acho o Luan um jogador bom. Tá, peraí, Darcy. Mas olha só, futebol ainda é rendimento / resultado. Sim. Se o jogador entrou em campo, ele tem que te dar o resultado. Se ele não te der o resultado, ele que fique no departamento médico. Se ele não tem condições de jogar. Eu entendi o que tu queres dizer. Mas é o atleta que se dá alta? Não, o Maicon queria jogar, o Maicon insistiu para jogar e o Grêmio não deixou. Não, o Grêmio não, o Renato disse para ele, tu não vai jogar. Então, ok. Tu não vai jogar. Essa que é a questão. E o Luan botaram porque ele não tem outro jogador. Mas tu não vai jogar, tá? Até projetando um jogo muito mais decisivo que tu vai daqui até um pouco mais de uma semana. Não vai jogar. Se tu perde o jogador definitivamente. Não vai jogar porque ele tinha. Tu perde definitivamente o jogador. Não vai jogar porque ele tinha uma fissurinha desse tamanho na coxa e que se ele faz um movimento errado, tá fora. Rasga o tá músculo. fora 2, 3 meses. E aí perde o jogador definitivamente. Ele queria jogar e não deixou jogar. Pronto. Mas o jogador sempre vai querer jogar, né? Ainda mais um clássico. Quem é que não vai querer disputar um clássico? Aí o clássico tu tem a motivação, além do jogo natural, em função de ser um Grenal, né? Jogador, quer dizer, tu te automotiva ainda. Já foi o tempo que jogador disputava clássico por prazer, por ser gremista ou colorado. Hoje ele é quanto a isso sim. Hoje se o cara tem qualquer coisinha, ele não quer ir. Quanto a isso sim, mas o Maicon é um jogador que se identificou com os Grenais. Foi tanta verdade que ele disse na coletiva. O Maicon já tem também o retrospecto de pedir para não jogar, reconhecendo que não estava bem. Ano passado, lembra que o Renato veio nas coletivas e elogiou o Maicon, sujeito homem, disse que reconheceu que o momento dele não era bom, ele estava voltando de uma lesão, e o Michel e o Arthur estavam voando, então deixa os dois no time, ele não vai tirar nenhum dos dois. O Renato reconheceu, o Maicon reconheceu que não estava bem. Então, acho que dá para dar um voto de confiança pro Maicon nesse aspecto. Ele sabe reconhecer quando ele não está 100%. No Grenal, talvez ele achasse que pudesse jogar, mas aí o departamento médico e o Renato levaram a mão. Eu acho que o Renato passa por cima até do departamento médico. Mas o Renato diz para todo mundo, ele chega no Grêmio às 7 da manhã, chega primeiro que todo mundo, olha tudo, é o último que sai, verifica. E é verdade. E tudo que ele diz, ninguém contesta. Ninguém contesta. Alguém já desmentiu o Renato de alguma coisa? Porque é o que eu sempre digo, né, Darcy? O Renato é uma instituição dentro de outra instituição. Aí te falando... Já era. Depois dos títulos, maior ainda. Depois desses títulos, depois de 15 anos, ele vem dar 4 títulos agora na sequência? A maior prova disso é a estátua que ele exigiu para ele, os caras não queriam dar e ele forçou os caras a dar, pronto. E por ciúme, não é que ele não mereça. A cartolagem tinha ciúme do Renato. É só isso, é só ciúme. Não é outra coisa. Agora, o presidente eu discuto essa questão da estátua, né? Eu acho que... O presidente disse outro dia, numa entrevista, faz o quê? Uns 3, 4 meses? Não, porque nós estamos já com a transição preparada para o ano que vem, inclusive com a formação de uma nova comissão técnica e tal. Ele já adiantou, porque o Romildo é mais esperto que todos juntos. Aí ele pega e diz assim, e aí tu veja aí quem está treinando, o nosso treinador da equipe, vamos manter o esquema e tal, não sei o quê. E aí tu começa a olhar esse menino, Thiago Gomes,
o empresário dele é o Gauchinho. Eles trabalharam juntos no São José. Verdade, Eles tinham jogadores no São José. O Gauchinho tinha um time no São José. É verdade. Que é o empresário E do só Renato. saiu do São José porque o Renato assumiu. Claro, assumiu o Tá, Grêmio. tudo bem, mas assim, vou fazer um advogado aqui do diabo, não que o Gauchinho seja, tá? Só fazendo uma figura. Não tem como cada jogador o treinador ter um empresário diferente. O Odair Helman é empresariado pelo Gilmar Veloz, que tem jogadores no Inter. E que tem jogador. Então, empresários. Mas eu o Gauchinho sei. tem o Renato e o Thiago. Isso aí vale até para assessoria de imprensa. Deixa eu fazer referência que a irmã do Odair, né, a Ivanir Helman, ela que nos assiste aqui quase que diariamente, né? Vocês só está conferindo em relação ao Como é que é o nome dela? Ivanir Helman. Ô, Ivanir, tu deve saber que o que o teu irmão arrumou de cara que nunca pediu a cabeça dele é uma coisa fantástica. O Odair sabe. O que tem de gente que olha, o Odair tem que sair já, porque não pode ser assim. Agora ele é Deus. Agora, Deus. Mas o futebol é assim. Mas ele merece. Eu uso sempre uma frase do ex-lateral, e aí se dizia que era o filósofo branco. Futebol é que nem viaduto, né? Um dia por cima, outro dia por baixo. Muito bom. Genial. Mas o que tu ia falar do Odair? Não, tem que fazer referência, a gente vai falar depois, né? Porque não tem como negar isso que o Darcy fez, este grande momento internacional deve-se totalmente ao Odair, totalmente né? a ele. Um técnico que não era nem o preferido da direção, foi por uma circunstância. O Odair é o técnico do Inter na Libertadores 2019, é isso aí. Com toda certeza, né? Tem que ser, né? Fala Se em mudar, aí tem que prender todo mundo. Mas só para encerrar esse bloco, é a questão do Renato, o presidente Romildo foi bem claro. O Renato só não fica no Grêmio ano que vem se ele não quiser. Por parte da direção e por parte do Grêmio, ele continua. Aí vai o Renato pedir 800 mil por mês, não fica. Não, 800 ele leva, Felipe. Acho que tem que arredondar para 800? Ele está recebendo 799. Não é isso. Mas é pouca coisa diferente, é 600, 800. 200 só. Se ele chega ao tetracampeonato, ele pede 1 milhão. E a direção do Grêmio dá 1,5 milhão para ele. E aí, não tem como, né? A direção, acho que foi o Fábio Koff. Qual foi o técnico que não renovou com o Renato? Foi o Fábio Koff ou foi o Romildo? Foi o Fábio. Foi o Fábio Koff, mas daí também era outra instituição, né? Era o único que poderia fazer isso. O Renato já chegou na sala de um dirigente, ele naquela época do presidente Odoni, ele foi chamado para renovar e disseram assim, tu ganha, na época era 250, a gente vai te dar 30% de aumento, essa bonificação, essa aqui. O Renato cruzou eu sei exatamente isso, colocou as duas mãos para trás e disse assim, por esses valores a gente nem começa a conversar. Mas eu acho que está certo. Eu acho que isso ele tem. O que ele não pode é jogar balde d'água na cabeça dos dirigentes, como ele já fez no Grêmio. E como fez no Fábio Koff. Cadu, posso continuar na grana? Grande que Anteciparam a grana lá no Grêmio. Ah, é verdade, né? Essa é uma informação Você gosta disso, o que é? Já é focando no jogo de terça-feira na Libertadores? A versão que me deram é o seguinte, não, é que como tinha o dinheiro, não tinha o porquê não pagar, então o Grêmio já pagou, mas não é bem assim. Melhor pagar do que daqui a pouco gasta de outra maneira, então. Mas o que a gente tem é que é uma forma já de motivar para terça-feira. Não tenha dúvida, claro o salário do Grêmio, a folha está em 8.700.000 reais, tá? É a folha do Grêmio neste momento. O salário ele é pago dia 5 o da carteira e dia 20 o direito de imagem, que é PJ, até para reduzir o imposto, né? E o Grêmio já pagou na última quarta-feira, dia 12, todos os valores que deveria pagar no dia 20. Antecipou tudo, todo mundo já recebeu o que deveria de maneira antecipada no Grêmio. Bom, mas não é característica de aproveitar que está aqui nos nossos estúdios, né? O presidente Márcio Elion, então, aí seguiu o exemplo aqui da RDC. Ele pagou a folha antes do dia. Para motivar o grupo. Para motivar o grupo, tá certo, né? E ele só não se fez presente aqui na bancada, até para te anunciar oficialmente como o novo editor de esporte, porque perdeu a voz. Eu não sei se ele perdeu a voz porque pagou a folha antecipada. Pode ter sido isso também, né? Aí ficou sem voz. Grande Márcio. Nossos 2 toques para Casa Pneus, 50 anos de qualidade. Lá você faz a revisão do seu carro, aproveita as promoções que você sempre encontra lá, porque não tá legal, tá desgastado, tá careca, então faz a revisão, aproveita também, já troca lá,
saia com o pneu zerinho, até porque se você não sabe, o preço de uma multa, se você cair numa blitz, é muito mais caro que o preço do pneu. Então, Avenida Ceará, 10,55, lá que fica a Casa Pneus. Nossos 2 toques também para Amarimon Advogados Associados. Vamos para um rápido intervalo, voltamos na sequência aí falando do Internacional, né? Teve uma história aí, a questão do histórico pífero também, né? Informação hoje em relação a... Acho que vai dar muito desdobramento ainda, né? Já voltamos. 21h33, estamos voltando com o nosso 2 toques dessa sexta-feira, hoje com o Darcy Filho, Felipe Duarte, Fábio Berti e JB João Batista Filho. Você nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul, para as principais cidades do estado. Mas vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, né? No Twitter, hashtag RDC2Toques, no site www.rdctv.com.br, no YouTube e também no nosso Facebook. É importante que você compartilhe aí com seus amigos aí para que mais gente conheça a nossa RDC TV, uma emissora que estamos há pouco mais de 2 meses no ar. Então vá compartilhando e mande a sua mensagem. Mandando a sua mensagem, importante que você localize a cidade aonde você está enviando a sua mensagem para que a gente possa acompanhar e você também acompanha aí no rodapé do seu televisor. Mas também tem o nosso WhatsApp, né? O 998 15 9990. 998 15 9990. Nossos 2 toques para tubolante, componentes eletrônicos, que centenas de ofertas que você tem que comprar pelo site, pessoal do interior aí, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site também, tem na loja Alberto Bens 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidol. Tudo na linha automotiva você tem lá na Baidol. Também pelo site ou 2 endereços em Porto Alegre à sua disposição. Na Benjamin Costa 1315, quase esquina ali com a São Pedro, um showroom espetacular com atendimento lá do Mauro e do Rogério. E na Avenida Ipiranga 5800, dentro do posto BR com atendimento do Pedro. Também para a Multissom. Bom, a Multissom você tem aí uma loja em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E as promoções que você sempre encontra lá em qualquer loja da Multissom, porque tem sempre uma loja bem pertinho de você e pagando no crédito fácil da Multissom em 15 vezes. Como é que essa situação aí foi a comissão o JB, a comissão do Inter, né, que investiga as contas aí? O Internacional já montou há algum tempo uma comissão para investigar as contas do presidente Vitório Pífero. Pegar todos os fatos, todas as análises de 2015 e 2016. Agora eles têm 15 argumentos, 15 pontos, que segundo esta comissão vai ser entregue agora para o Conselho Deliberativo, para o Conselho de Ética, para o presidente do Conselho. Isso deve ser exposto para os conselheiros que comprovam irregularidades nas contas do ex-presidente do Internacional. É uma situação interna no Inter, tá? Isso é fora Ministério Público, Justiça Comum. Então, hoje o presidente Pífero está sendo investigado tanto internamente quanto externamente. A grande questão de tudo isso é a questão do Profut, né? Mas isso hoje já está superado. Então, o Inter correu sérios riscos, foi uma gestão classificada como temerária de sair do Profut. Mas os clubes brasileiros, Cadu, eles estão se acostumando com isso, porque recentemente, agora, na virada de ano, a gestão atual do presidente Marcelo Medeiros entregou um orçamento em que, se fosse aprovado, cairia do Profut. Então eles foram lembrados, alertados, dizendo, olha, com esse orçamento aqui, vocês saem do Profut. A questão do clube, sim, mas eu quero dizer que se esses dirigentes forem enquadrados na lei do Profut, eles estão... Estão fora. Não pode mais assumir nenhum tipo de cargo. Mas eu acho que para o Internacional seria ótimo, né? Isso que fizeram isso para o Internacional, eles não voltarem a assumir cargos. Mas precisa isso? Eu me preocupa o desempenho do Conselho Deliberativo do Internacional. O Conselho Deliberativo do Internacional, ele aprova algumas coisas constrangedoras. E deixou a situação chegar... Darcy, e seria como ocorre em todas, ou seja, as contas serão aprovadas com ressalvas, o lixo vai abaixo do tapete, e só isso está acontecendo porque o Inter chegou na 2ª divisão, senão não teria acontecido. Eu não estou falando especificamente nesse episódio, Cazu, eu estou falando o contexto do Conselho Deliberativo do Internacional, deixa passar coisas horríveis. O Conselho Deliberativo do Internacional, ao longo da sua história, puxa, teve presidente que viveu dificuldades terríveis lá dentro e situações provocadas por conselheiros.
E são 347 conselheiros do Inter. Mas para que tanto conselheiro? Aliás, por vezes tem 150, 170 na reunião. De 347. Então, para que tu quer? Internacional tem. O negócio é o seguinte: o Internacional tem conselheiro que participa das reuniões do conselho com tornozeleira eletrônica. Isso não é? Não é. Tem conselheiro. Não, mas isso é informação. Eu desconhecia. Eu sei que tu desconhecia. Eu sei que tu desconhecia. Como é a tua característica, Darcy? Tu tá dando isso aí em primeira mão. Entendeu? Pô, não pode, velho. O cara... Pô, a tornozeleira eletrônica, tu tá num lugar de tornozeleira eletrônica. Um conselheiro me disse o seguinte: eu tava no conselho e quando eu ouvi um bip, 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 eu pensei que era um celular que tinha disparado. Aí eu olhei, era um colega do conselho com a tornozeleira eletrônica. Mas os clubes... E a informação saiu de dentro. Não sei se tem restrição a esse tipo de coisa para prisão domiciliar ou se... Não, isso tu pode dizer sem problema. O José Dirceu está de tornozeleira eletrônica, o Lula está preso e quer ser presidente da República, não tem problema nenhum. O cara pode ir na reunião do Conselho. Agora, convenhamos, um clube com a história do Internacional... Não precisa passar por isso, né? Não precisa. É desnecessário. Totalmente desnecessário. Entendeu? Por exemplo, o Internacional teve um presidente que foi campeão brasileiro invicto. Invicto. E a eleição foi 2 dias depois e derrubaram o homem. Perdeu. Entendeu? Derrubaram o homem. Mas é que eu sempre digo... Se tu vai pro Conselho do Grêmio, o Romildo Bolzão recuperou o Grêmio, é o que dizem, enfim, ele perdeu a última eleição interna no Conselho do Grêmio, ele perdeu. O representante dele perdeu. Para a presidência do Conselho, né? Perdeu. Entendeu? Então, o que o Conselho pensa? É nele, nos seus conjuntos, nas suas individualidades, no que pensa? Olha lá, a Paola não está entendendo lá. Assim, Oi? Está dizendo a mesma coisa. Mas é que, cara, tornozeleira eletrônica, né? O que você está falando? Sabe, eu até acho que pode, senão o cara não estava lá. Nem sei se de repente deve ser isso aí no estatuto. A tornozeleira é para dar uma restrição de... Mas isso aí não está escrito. Mas isso aí não está escrito. Mas independente disso, é a questão, o que mudaram é a questão da democracia, a questão da abertura. Eu sempre posicionei, acho que para ser conselheiro de um clube de Grêmio Internacional, tu tem que ter representatividade, ou seja política, ou seja financeira, ou seja empresarial. E essa abertura fez exatamente com isso. Quer dizer, começaram a ver grupos lá. Quantos grupos existem, tanto em Grêmio Internacional? Quem é que diz que nem... são tantas aulas que parece uma escola de samba. Tá pedindo o nome, Darcy. Geralmente se fala o seguinte... Vai no conselho, lá na ata, lá os caras têm nome, tem tudo. Tem tudo lá. Tudo lá. Por exemplo, no Grêmio tem 5 ou 6 conselheiros que respondem processo por improbidade administrativa. O presidente foi condenado agora, e aí vai pagar, não sei de que forma, lá, o presidente, improbidade administrativa. Como prefeito de Osório. Como prefeito. Como prefeito de Osório. Mas isso aí, tu já imaginou o seu Petri, tu já imaginou o Arthur da Legrave sendo responsável? Não tem como, velho. Não tem São como, outros tempos. Mas sobre o número de conselheiros e de movimentos dos conselhos, né? Movimentos políticos dos clubes, se fala muito o seguinte... O clube, ele é campeão porque ele se unificou. Se falou isso do Inter da época do Fernando Carvalho. Né? O Fernando Carvalho dizia isso. O Inter só foi campeão porque se unificou. É verdade. Mas eu acho que não, Cadu. Claro que não. Tu começa a ganhar título e tu não tem oposição. O que aconteceu com o Grêmio. O presidente Romildo, quando assumiu, ele falou o quê? Mas os resultados fazem que daqui a pouco tu não tem como contestar. Está tudo errado. A oposição do Grêmio hoje está na situação... O Grêmio tem 18 candidatos na situação. 18. Tem o Oderich. Duda Crefe é o primeiro. O Oderich. O Duda Crefe diz que não quer, o Praz diz que não quer, o Hermann diz que não quer. Mas da mesma forma, pelos resultados. Pega os candidatos do Inter, pega os candidatos do Inter e retrocede 10 anos. Não, todos eles estavam juntos. Mas é o que eu estou dizendo. Sigma, Luciano Davi, Marcelo Medeiros, todos eles estavam juntos. A situação é assim, a situação é assim. A situação, ela, quando chegam ao poder, depois cada um quer a sua parte. E a oposição, como perdeu, tomou uma lambada, não tem nada para fazer. A melhor resposta para a política no futebol é ganhar. É o título. Mas aí os caras ganham e se comem entre si. Esse é que é o problema, é isso que ocorre. Está escrito. Olha, tem assim, o clube de futebol, a evidência que um clube de futebol tem, a capacidade Olha, a Paola está insistindo aí, ó. Estão dizendo o nome de quem usa
na ata do conselho, né? Não tem como dizer. Olha aqui, ó, Cadu, só mandar um abraço pro Martim, que está nos assistindo lá no Uruguai. Martim, grande figura. Torcedor bolso, nacional. Já esteve aqui. Nacional? É nacional. Já brigamos várias vezes. No último programa que tu falasse do Nacional, ele me mandou uma mensagem depois, ficando parado contigo, que tu falasse lá do campo do Nacional, que não tinha condições. Né? Nacional e Colorado, Partido Colorado. Pra tu ver como é que é, né? A última vez que eu conversei com ele foi no CT do Grêmio, e ele me disse que o Bressan, que hoje tá super bem, ele até queria saber, o Bressan no Peñarol, torcida e a comissão técnica, o pessoal lá do Peñarol não quer ver o Bressan, mas nem pintado de ouro lá, porque ele foi muito mal, infelizmente, no Peñarol, e agora é uma peça importante no Renato. Olha aqui, ó, que sobrou pra ti aqui, Felipe, mas que eu acho bacana, né? O torcedor uma hora é gremista, outra hora é colorado, né? Então, eu sempre digo, chamar de gremista, chamar de colorado, pra mim não tem ofensa nenhuma. Né? O torcedor se ofende, eu fico elogiado, né? Assim, em outra oportunidade de chamar de colorado, né, Felipe? Agora o Matheus, Felipe Duarte, mais gremista é impossível, não consegue nem esconder. Tá certo, tá bom, então. Não, ainda não falaram do meu blusão vermelho. Aqui, mas tem a camisa azul por baixo. Pois é, mas tá dizendo, aí vão dizer, bom, tá com a vermelha por cima da azul. É do Barcelona. Tá torcendo pro Paraná Clube. Bom, na sequência do nosso Jornal da RDC, na sequência do nosso Dois Toques, como sempre, vem o nosso Jornal da RDC. E a Fabiane Flores está aqui exatamente para nos trazer as manchetes que teremos no nosso Jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Boa noite, telespectador aí de casa que está acompanhando o programa Dois Toques. Pois então, às 10 horas da noite começa o nosso Jornal da RDC e como a gente continua acompanhando toda essa situação dos imigrantes venezuelanos, a gente vai ver hoje que o ministro do Desenvolvimento Social visitou os abrigos desses imigrantes que fica na região metropolitana aqui da capital. Também vamos ver que em Canoas, a polícia prendeu 2 pessoas suspeitas de locar veículos em nome de laranjas e revender para vários outros estados. Um absurdo, né, gente? E em Quaraí, na fronteira oeste, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 1 tonelada de agrotóxicos. Todos os detalhes, você já sabe, é no Jornal da RDC. Eu espero você. Ok, obrigado, Fábio. Não dá para perder, então. Nosso Jornal da RDC na sequência e logo após o jornal, o Cruzando as Conversas, sempre com um assunto extremamente interessante. Acabei de receber uma mensagem aqui da Arcite que não é um, são 2. Sim, são dois. São dois. E um tornozeleiro eletrônico no Conselho do Você recebeu aí? É. Eu te disse aqui. Não te falei aqui que eram 2? Quando o repórter, é assim, o repórter, ele não acorda de manhã. Ele não, é aqui ou é aí? Aí, repórter não acorda de manhã. Eu, às vezes, faço isso. Hoje eu vou sacanear alguém, vou criar uma notícia. Hoje eu vou inventar essa notícia. É o que os caras pensam, é que repórter... Não é. Repórter, quando passa uma informação, velho, é porque ela existe. De alguma forma, ela ia acontecer, ela aconteceu, ela esteve próxima, ela vai acontecer logo ali. Então, não tenho essa preocupação. Não, tu é colorado, tu é gremista. Não, o repórter, ele é da notícia. Ele é da notícia. Para mim, a notícia é como ela é. Foi assim que eu comecei. Olha lá, agora a Nath, não sei se o teu time, Cadu, mas que o vermelho caiu bem. Realça a pele. A propósito de justiça, eu recebi do Rogério Garcia, que é advogado do Júnior Chávari, que o Marcelo Viana, um empresário de futebol, foi condenado, e a pena dele, que era de 4 anos, 3 anos, não tenho exatamente, foi revertida em R$3.700 para ajudar uma entidade carente e mais o pagamento do advogado, que no caso é o Rogério Garcia, de R$2.000. Porque o Marcelo Viana é um empresário de futebol que acusou o Júnior Chávari de estar coagindo o atleta Luiz Felipe... Era um centroavante que tinha vários problemas. Martins dos Reis. Ele acusou que o Chávari pegava jogador e o Chávari entrou na justiça e ganhou do Marcelo Viana essa questão. E eu estou repassando, porque eu dei a notícia quando o cara entrou, quando o Marcelo Viana entrou contra o Chávari, e agora que o Chávari ganhou, eu estou dizendo. E essa matéria foi levantada pelo Ricardo Vidarte,
ainda. Falecido, saudoso Ricardo Vidal. Então, e aí ele me mandou um gentil e-mail, inclusive, o Rogério Garcia. Eu não tinha falado aqui, mas eu entendo que essas coisas tu tens que dizer. Não tenha dúvida. Então, eu faço isso com muito... Falou em dinheiro, lembra banco, né? Então, o banco que você tem que ser cliente, aquele banco lhe proporciona diversos produtos, como é o caso do Banrisul. E um deles é o Crédito Simples Banrisul, que é capital de giro facilitado com condições especiais para micro e pequenas empresas. Então, simplesmente para ver você crescer. Aproveite, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Nosso 2 Toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso 2 Toques. De 1 hora e 50 minutos, estamos de volta com o nosso 2 Toques essa sexta-feira com o Darcy Filho, Felipe Duarte, Fábio Berti e JB João Batista Filho. Nossos meios de comunicação, você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do estado. Para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais, todas elas ao vivo, no Twitter, no site, no YouTube, no nosso Facebook. Você manda aí a sua mensagem, ela fica passando no rodapé do seu televisor. É importante que você vá compartilhando aí com seus amigos também para que mais pessoas possam conhecer a nossa RDC TV. Nossos 2 Toques para a Village Serviços Contábeis, é só você acessar o site e se tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência, patrocinador oficial Pilar do São José, né, que faz um trabalho extraordinário, subiu esse ano, já está na Série C do Campeonato Brasileiro no próximo ano. E também para o Melhor Público, é o mais completo e melhor guia da cidade de Porto Alegre. Falando em Série C, parece que o Juventude está a caminho, está voltando para a Série C, o Fábio Berti. Ontem mais uma derrota, hein? E fica numa situação extremamente complicada. Os que estão à frente do Juventude estão uma vitória a mais, quer dizer, a mesmo gente que... tem alertado, né, Cadu? Há bastante Ontem tempo perdeu lá em cara. Campinas para o Guarani por 1-0. Esse é um jogo até É o perdível, 18º colocado. Perdível, mas não essa altura do campeonato. E até o pênalti mandrake que arrumaram, mais uma vez, perde o sentido de se comentar isso porque o Juventude brincou de fazer planejamento de futebol. O Juventude quase caiu para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho no primeiro semestre, o que é inadmissível. Um clube com a estrutura que o Juventude tem, com as possibilidades que ele oferece, para todos, inclusive para os dirigentes trabalhar, é inadmissível. Não é aquela coisa sazonal do Brasil de Pelotas que tem torcida, que tem força, tem tradição, mas que não tem dinheiro. Não, e pior ainda, para mais preocupação com o torcedor do Juventude, dependendo do resultado lá do Sampaio Corrêa e Boa Esporte, pode ficar inclusive na lanterna. Cadu. O Brasil de Pelotas joga amanhã contra o CRB no Bento. E tem 2 jogos em casa, né? 2 jogos em casa na sequência que o Juventude e com uma vitória, ao contrário do Juventude, pode sair da zona de rebaixamento. Rapidamente, o Londrina ganhou do Curitiba. Mas rapidamente, quando tu começa a fazer cálculo, que tu tem que fazer aproveitamento nos jogos, nos 11 que restam, aproveitamento de quem está no G4, quem estaria no G4 para fugir do Z4, acabou. Estão brincando com o Juventude. Mas eu falei no bloco anterior em relação à coletiva do Odair, então vamos conferir aí o que o Dori falou em relação a esse jogo contra a Chapecoense, também a situação de Rodrigo Dourado e Leandro Damião. Eu acho que a gente, independente do que a estratégia que a gente vai usar lá em Chapecó, a gente tem tido resultado fora de casa, né? Então, a gente vai trabalhar bem o jogo, pensar bem o jogo, para que a gente possa ir lá, mais um jogo fora de casa. Nós vamos lá para buscar a vitória, respeitando muito a equipe da Chapecoense, sabendo da força que eles têm dentro de casa. O Campeonato Brasileiro, a Chapecoense tem 25 pontos, 20 pontos feitos em casa. São 5 vitórias, 5 empates. Só perdeu para o Palmeiras dentro de casa. Então, o que mostra que como mandante nesse campeonato, eles sempre têm muita força, mas nesse campeonato é o que está fazendo ainda a diferença e a pontuação, mantendo a pontuação. Então, o jogo lá é muito competitivo, tem situações específicas e que nós temos que estar preparados. Não, a gente ainda aguarda a situação do Dourado. O Dourado, não posso te passar essa definição ainda, porque realmente eu não tenho. E a gente espera que ele possa estar apto para jogar, porque é um jogador que está encaixado na equipe, que é importante para o sistema, para tudo. Mas se o Dourado
infelizmente não puder viajar ou não jogar, como eu sempre falo, é ressaltar a importância do grupo, e o grupo tem dado boa resposta, os jogadores que têm entrado têm dado muito boa resposta, e se por acaso o Dourado não jogar, certamente o jogador escolhido dará boa resposta nessa situação. O Damião está, como eu disse, ele já agora com mais tempo de treino, já está inserido normalmente nos trabalhos, faz os trabalhos que tem que fazer de manutenção, mas está inserido normalmente no trabalho, e aí fica a critério nosso a decisão de quem inicia o jogo nas partidas, na próxima partida e assim sucessivamente. Essa vitória ontem do Chapecoense virada diante do Atlético foi ruim ou foi melhor para o Inter? Deixa a Chapecoense perder motivado pro Inter em casa, né? Não, porque eu acho que até ruim. vai se resguardar um pouco. Se tivesse perdido ontem, certamente ia sair mais pro jogo. Faz uma guerra lá, né? E porque essa vitória de ontem tirou a Chapecoense da zona de O rebaixamento. Odair lembrou bem na coletiva. Tem cinco vitórias em casa. Dos 25 pontos que eles têm, 20 são em casa. Só perdeu uma vez pro Palmeiras. E o empate pro Inter na tabela não é bom resultado. O Inter precisa vencer. Pela situação, pelo menos, é evidente que sim, mas eu não acho que não seja um mau resultado. A longo prazo. Se tu tem agora 6 pontos para disputar, fazendo 4 jogos fora, se tu fizer 4 pontos, eu acho que 4 em 6 daqui até o final do campeonato. O problema é que nessa rodada o Palmeiras, né, pode acabar e passando. Para mim, o ponto alto dessa entrevista coletiva, que o Odair é sempre um cara muito lúcido, mas eu achei muito interessante uma análise que ele fez quando questionado pelo repórter. Olha, Odair, a gente tem um número aqui que é o maior número de gols do Inter, ele é na bola aérea. O Inter, ele é muito bom na bola aérea e tal. Até o repórter enalteceu isso. Ele disse, mas tem um detalhe que eu quero exaltar. Não foi uma bola jogada na área do Wendel, não foi um cruzamento. Nem bola parada, né? Foi um passe. O Wendel foi, olhou e ele sabia, porque a gente já prevê isso, que ou o Edenilson ou o Patrick, um dos dois ia entrar naquele espaço. E dá pra ver que é verdade, porque o gol contra o Bahia, o Rossi vai, nem olha pra área, ele dá de costas e o Patrick entra pra fazer o gol. Então, é pensado. Mas é bom que os jogadores de meio cheguem. O Renato disse ao final do Grenal, eu mostrei pra eles antes do jogo que essa jogada do gol no Internacional faz. Existia. Mas é bom que os jogadores de meio cheguem. Bom, isso é uma característica do futebol moderno, os volantes, os meias chegando, e o Patrick faz isso muito bem, como o Edenilson está no grande momento. Porque o Jonathan Alves, ele está sempre no lado contrário da bola. Se a bola vem no primeiro pau, ele corre pro segundo. Se a bola vai no segundo pau, ele já se antecipa e corre pro primeiro. O torcedor do lado só espera que o Odair não invente. O que ele fez foi contra o América Mineiro, né? O volante botou 4 atacantes. Que foi a última derrota do Inter, inclusive, no Campeonato Mas aí Brasileiro. ele tem um problema. Que ele não teve o Dourado e... O Dourado é dúvida, tá? Charles tá voltando de quase 2 meses de lesão muscular. Gabriel Dias, 4 meses que não joga. É que aquele dia o Odair saiu de casa. Cerramos, Darcy. Só eu vou encerrar aqui. Eu vou encerrar. Cadu, Darcy é uma história no jornalismo gaúcho. Um abraço do Velvo, e ele pergunta, será que o diretor de futebol, aí se refere ao Grêmio, não está à altura, né? Pergunta ao Darcy, sim ou não, rápido, que a gente tem que encerrar. Não, o Renato manda, o Renato é diretor. Tá bom, ponto final, então. Como sempre, saímos aqui, vamos ao Barranco, restaurante Gascaria Mais Praia do Grande Sul, referência nacional. Não esquecendo que terça, quarta e quinta, então agora no domingo, né, tem as promoções do Barranquinho. Aí você escolhe. O Complexo Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da Ação Motos. Agora, 2 endereços para você. Na Avenida Ipiranga 8113, lá você tem Kia e tem Lifan. Qualquer uma delas está super bem. Na Ceará, 330 é Kia. Agora, se o final de semana vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, teatro, quer saber de estacionamento, Teletaxi. Tá aí o telefone. Mas peça pelo aplicativo, se você não tem, baixe. Teletaxi Capital. Se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de Tritaxi Aéreo. Obrigado, Darcy. Obrigado, Felipe. Fábio. JB. Bom, nós estaremos aqui no domingo, né, com o nosso Jogada Final 2 Toques. Mas você continua com a nossa programação Jornal da RDC, logo depois cruzando as conversas. Bom final de semana a todos.
Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, previdência e seguro de pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.